Pessoal, então boa noite, né, novamente, para quem chegando agora. À medida que os colegas vão entrando na nossa sala de aula, eu vou liberando o acesso, tá? Eu espero que vocês estejam bem, né, tenham passado essas férias aí, passamos acho que todos em casa, né? E é uma situação que realmente nós pensávamos no semestre anterior que seria diferente agora, né? Mas diante do que dos acontecimentos, né? Infelizmente, seguindo a questão do protocolo, né, e também uma questão de segurança com relação a essa crise da saúde, né, questão da pandemia. Então, nós devemos iniciar, temos que continuar, e por isso, então, iniciaremos aí esse semestre, né, com essa aula de acesso remoto. Parabenizo vocês desde já, antes de fazer minha apresentação, tá, pelo 10º período. É lógico que acredito que vocês todos pensavam que seria um 10º período diferente, né, e porque eu acredito que é uma luta, é uma conquista realmente, chegar no 10º período direito, né? Eu lembro quando eu dou aula só para o 10º período direito, eu sempre, assim, a todo semestre eu percebo, assim, aquele olhar de cansaço, aquele olhar ao mesmo tempo de cansaço de alegria, né? De expectativas, né? Mas é uma vitória. Então, peço a Deus que parabenize vocês ao mesmo tempo e peço a Deus que abençoe vocês, tá? Nesse fim de jornada do curso de Direito. É uma primeira etapa, com certeza, né? Muitos terão outras etapas de estudos, né? Mas é muito importante isso na vida de todos vocês, como eu já passei por isso também, né? A minha esposa concluiu agora o 10º período de Direito também, então fica naquela expectativa de uma colação de grau diferente, aí tira lá, tira as fotos, sentiu aquela, nem queria tirar as fotos, falei, não, vamos lá, vamos tirar as fotos, é importante participar, mesmo que seja uma situação diferente, uma participação diferente do que nós queríamos, mas eu acho que é importante, né? Isso tudo marca, isso tudo registra uma conquista nossa, um esforço nosso de cada um, né? Para nós continuarmos. E isso tem que ficar na lembrança, né? Fazer parte da nossa história. Então, a gente tem que participar, mesmo que seja uma colação de grau online, igual acho que eles estão definindo agora se vai ser, para quem concluiu agora, se vai ser online, o Drive Tour, né? E as fotos foram bem controladas, né? Não pode os parentes participarem. Não é o que nós desejaríamos, mas é uma situação necessária, tá? Mas, de certa forma, eu volto a parabenizar para vocês por chegar até aqui no 10º período. Tá? Eu vou fazer uma apresentação rápida. Nessa primeira aula, eu postei para vocês no liceu, a Isabela é a representante da sala, né? A Isabela, eu já conversei com ela ontem, hoje. Eu vou manter sempre esse contato com ela, tá? Qualquer informação antecipada na nossa aula, né? Algumas informações pré-aula, eu vou estar informando para ela, para estar comunicando vocês, tá bom? Mas, a priori, todo o material, todas as informações, eu já postei para vocês lá o plano de ensino do nosso conteúdo, né, programático, e que será desenvolvido, né, estudando juntamente com vocês aí nesse semestre de 2020/2, e também postei um slide, né, nesse slide eu fiz alguns recortes do plano de ensino, onde eu vou estar apresentando para vocês nesse momento, tá bom? Em seguida, nós faremos uma revisão da parte de direito material, que vocês estudaram muito bem, né, no nono período, tá? E a partir da semana que vem a gente já entra assim na parte do tributário 2, mas fazer uma revisão da parte tributária é importante, né, para nós relembrarmos e reforçarmos o nosso conhecimento do direito material tributário, tá? Pois bem, então o meu nome, acho que alguns já me conhecem, eu sou o professor Wander, né, eu tenho 20 anos já de Univangélica. Eu sou professor, fiz mestrado na Univangélica, fiz especialização em Direito Público e Privado, tenho especialização também em Direito Habitacional. Eu sou professor, docente da instituição desde 2011, tá, no curso de Direito, e dei aula na Faculdade Raiz também, na Faculdade Evangélica de Goianésia. Na Univangélica eu estou lá desde 2012, no curso de Direito e no curso de Contábeis. Então, a minha especialidade da minha disciplina é o Direito Tributário e o Direito Empresarial, né? Gostaria, lógico, de pegar a turma de vocês mais da metade do curso, mas Direito Tributário, vocês vê, eu acho que até pouco tempo, porque é só no nono e no 10º, né? Mas eu acho que o programa da instituição, o programa que o curso oferece, né? Não que não seja tão relevante o direito tributário, claro que é, né? Mas eu acho que, embora seja 2 semestres, eu acho que é um tempo suficiente dentro do programa que foi estabelecido, né?
no projeto do curso, para que vocês tenham noção, né, um conhecimento, né, para quem vai atuar principalmente na carreira aí, como advogado tributarista, né, na parte de direito material e processual tributário. Tá? Então, eu vou fazer uma apresentação do plano de ensino e, à medida, pessoal, eu vou dividir a aula em 2 tempos, né? Não sei se a professora Mariana fez ontem, mas a orientação é que nós trabalhamos com vocês aí 2 tempos. Como eu falei anteriormente, já falei no semestre passado, é lógico que todos nós queríamos, né? E sonhamos, sim, que logo essa pandemia, isso haja um controle, né? Mas sabemos também, temos conhecimento que somente com a vacina, né? Uma vacina já pronta para ser aplicada aí para combater esse vírus, né? Para que seja tudo liberado, né? De forma normal. Mas, enquanto isso, é lógico, de forma controlada, seguindo todos os protocolos, né? Só no Evangelho, todas as instituições de ensino, todas as escolas, tem que trabalhar e tem que continuar, e com isso vai trabalhar atendendo todo o regulamento, né? E lógico que todos nós queríamos o presencial, né? Mas aí a gente vai fazer o melhor possível, trabalhar com vocês esse semestre, tá? Eu pretendo, a gente vai dividir 2 tempos, né? A gente está trabalhando no Zoom, existe a instituição está trabalhando, acho que a partir da semana que vem está desenvolvendo uma plataforma ABA, é uma forma da gente gravar a aula dentro da plataforma ABA pelo Moodle, né? Então a gente vai estar, se caso mudar, a gente vai estar avisando para vocês anteriormente, tá? Mas eu me programei, então, para nós ter 2 tempos de aula. Nós teremos uma aula de 40 minutos, 40 e 45 minutos. Não se preocupe se, porventura, o tempo encerrar. Acho que você já tem esse conhecimento. Aí vocês, por favor, inicia novamente, acessa novamente com aquele mesmo link, com aquela mesma senha, tá? Se, porventura, eu iniciar aqui, eu perceber que não posso estar conseguindo algum acesso, eu vou enviar para a Isadora uma nova senha para vocês acessarem, tá? Mas dê só um tempinho, 5, 10 minutinhos no máximo, a gente entra novamente, eu vou estar esperando vocês na sala, tá bom? Bom, então, como eu falei, eu sou especialista, então, do aula de Direito Tributário, Direito Empresarial, sou advogado. Não, ele tem que instalar lá agora, né? Tá? Lá, deixa eu ver. Deixa eu só... ok. Eu sou advogado, sou contador, embora não atue muito na contabilidade, assim, a gente tem um conhecimento, atua com alguns contadores, né? Meu irmão é contador, meu pai é contador, eu sempre falo que eu fui desviado, que eu fui para o direito, né? Então, eu me formei em 2006, né? Tem vários colegas aí no ano evangélico que estudou na minha turma, o Elmar, professor Irani, né? Professor Marcos, né? Então, assim, eu considero como eu sou advogado, contabilista também, e hoje eu estou na instituição como docente e atuo também na coordenação da parte da filantropia da instituição, que envolve essas questões tributárias, juntamente com a doutora Lisa e o doutor Gessé, que são os advogados da instituição atualmente, tá bom? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? No decorrer da minha explicação dessa revisão, tanto do plano de ensino, no final vou dar um tempo, perguntar se tem alguma dúvida, e no decorrer da aula também, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode manifestar, não tem problema, tá? Eu acho que tem alguém que fez a prova da ordem e a segunda fase foi tributário ano passado, ou não? Tem alguém, não? Bom, eu sempre brinco com os alunos, eu falo que eu sou apaixonado em tributário, não sei se é porque assim, eu sempre gostei de contabilidade, dessa questão financeira, dessa questão econômica também, então acaba puxando um pouquinho, né? Essa questão de família também, e a gente acaba gostando um pouco dessa disciplina. Eu gosto bastante de direito tributário, é uma matéria interessante, importante também na nossa vida, na nossa diária. Nós estamos passando por um momento difícil agora, né? As empresas também, né? A gente vê aí várias empresas, né? Várias empresas aí entrando com pedido, né? De recuperação judicial. Então, é uma situação que isso vai refletir, não só agora, mas isso vai esse impacto, esses efeitos causados com essa paralisação da atividade econômica vai gerar, com certeza, vários impactos negativos para as empresas, né? Isso esse semestre, provavelmente o ano que vem, né? Mas eu acho que tudo tem que ter um controle, tudo tem que ter um ponto positivo também, né? Uma esperança, expectativa positiva que isso logo vai passar, né? Tá ok? Alguém quer fazer algum comentário? Eu posso já apresentar para vocês o plano de ensino e a gente fazer uma revisão do direito tributário material.
Fica à vontade. Se alguém quiser fazer algum comentário. Acho que pode começar, professor. Ok. Então, olha só, eu vou disponibilizar para vocês todo o material. Eu vou estar disponibilizando para vocês do Liceu, e assim que o AVA, acho que eu teve um probleminha essa semana, acho que ontem, com relação ao AVA, mas estão já resolvendo essa questão lá para a gente também disponibilizar no AVA para vocês material, algumas atividades para vocês, tá bom? Mas dentro do plano de ensino também eu vou estar demonstrando para vocês como que é a minha didática, como é a minha metodologia na nossa sala de aula, tá bom? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, só um minutinho. Ok, vamos lá. Bom, esse slide aqui, então, eu já disponibilizei para vocês. Vocês conseguem visualizar bem o slide aí? Como é que está? Está bem visível? Tá, sim. Tá? Ok. Então, vamos lá. Eu coloquei só a parte introdutória, direito material, né? Tributário, incidência tributária. Aí nós temos a ementa, né, da disciplina, Direito Tributário 2. Essa ementa, o professor não tem autonomia de alterá-la, tá? Porque isso aí passou por um processo todo de revisão, está no nosso PPC, que é o Projeto Pedagógico do Curso. Então, é registrado isso lá no registro do curso, lá no MEC, né? Então, imposto de circulação de bens e consumo, imposto sobre o patrimônio, imposto sobre renda e proventos, imposto sobre o comércio exterior, contribuições especiais, processo administrativo fiscal tributário e o processo judicial tributário. Então, isso é a própria ementa do curso, né? Você sabe que toda disciplina tem a sua ementa e o professor, a cada semestre, né, ele passa essa ementa para você. Então, vocês têm um conhecimento geral, né, dos pontos principais, né, que é tratado, que é estudado dentro de cada disciplina. Okay? Aí vem o objetivo geral. Lógico que o objetivo geral é justamente buscar reconhecer a importância do direito tributário, né? Vocês sabem muito bem que o processo não nasce em si mesmo, né? Ele nasce em decorrência de algum conflito, né? E esse conflito é gerado por envolvimento de pessoas, né? Ou seja, uma relação jurídica que envolve pessoas, envolve partes, né? E essas partes, dentro dessa relação jurídica, nós vamos estudar dentro do direito tributário, dessa relação jurídica tributária, aí nós veremos que nós temos uma parte que é o contribuinte, aquele que paga o seu tributo, né? Que tem a obrigação legal de pagar um determinado tributo, e a outra parte que é o fisco, né? O fisco que representa o Estado, que representa o ente federativo, né? Que tem como competência legal de exigir o seu tributo, né? Então, o objetivo geral dessa disciplina, o estudo de direito tributário, tanto 1 como 2 também, é um estudo complementar, né, da gente entender, compreender essa relação jurídica tributária que envolve, né, em decorrência de algum conflito. Esse conflito gerado, é lógico, por uma situação, às vezes até, e aí eu digo para vocês, e a gente vai ver alguns exemplos práticos nas nossas aulas, né? Algumas atuações até arbitrária, tá? Até ilícita por parte do fisco, tá? Porque o fisco, o interesse dele é cobrar, é arrecadar, né? É fiscalizar e cobrar. Então, assim, mas tem algumas situações abusivas, até ilegal, eu digo, tá? Por parte do fisco. E aí o contribuinte, ele fica à mercê de uma situação da legislação tributária complexa, né? Uma legislação tributária, às vezes, até confusa. Tanto é que, quando você vê lá a definição do Conselho de Tributo, se nós não estudarmos direito tributário, nós não teremos um conhecimento, né? E competência de até interpretar o que é um tributo, né? Então, é importante a gente reconhecer, estudar o direito tributário, que nos dá essa base fundamental para que nós possamos não somente atuar como advogado tributarista, mas principalmente no dia a dia, enquanto contribuintes, né? Quer ser você de amanhã um empresário, ou você hoje um empresário, você um advogado, né? Você um profissional atuando aí, auxiliando os contribuintes, né? Defendendo os contribuintes em relação a uma cobrança indevida, até uma situação de um processo por parte do fisco. Então, o objetivo geral tem essa finalidade principal, né? Informar, discutir, concluir sobre causas, efeitos decorrentes da relação jurídica da tributação aí, entre Estado e contribuinte, né? Aí nós veremos das partes, nós veremos, né? E vocês estudaram muito bem lá no Direito Material 1, as partes, nós temos lá o sujeito ativo e o sujeito passivo, tá? Essa referência básica aqui, pessoal, depois eu quero passar para vocês, tem e até orienta vocês, tá?
é acessarem lá a biblioteca virtual, e eu vou passar para vocês depois, tem um livro lá, joia, no recente, publicado, tá? Na biblioteca virtual, depois eu vou disponibilizar para vocês, para a gente pra auxiliar também, né? Como material complementar para o estudo para vocês de direito tributário. E aí nós temos as referências básicas, tá? E a complementar que auxilia, né? Que nos auxilia no estudo nosso do direito tributário. Então, nós temos o Quioche Arada, temos o Eduardo Jardim, né? O próprio Código Tributário Nacional, que é a lei principal que envolve o sistema tributário nacional, a Lei 5.172 de 1966, né? E algumas referências complementares, como Luciano Amaro, Celso Ribeiro Bastos, Hugo de Brito Machado e outros grandes autores, né? Especialistas, estudiosos no direito tributário, que nos dá essa base, né? Que tem a competência de nos auxiliar, né? No nosso dia a dia, enquanto estudiosos aí do direito tributário. Ok? Pois bem, aí vem aqui eu vou passar para vocês, ó, esse aqui então está no plano de ensino, tá? Eu só fiz assim, peguei os pontos principais do plano de ensino, depois vocês podem ler o plano de ensino, lá no plano de ensino lá você já tem a marcação lá da primeira VA, segunda VA, terceira VA, mas eu não gosto que os alunos que estudam comigo preocupam com VA, com prova. O importante é estudar, o importante é a gente aprender, adquirir conhecimento, porque prova é o básico, né? Então, se você está estudando a matéria, se você está estudando o conteúdo, se você está aprendendo o conteúdo, tem conhecimento da causa, você consegue resolver, você consegue entender, né? E as questões mera prática do conhecimento, né? Então, eu não gosto que o aluno preocupa com prova, então o negócio é estudar, aproveitar todo momento que vocês têm, tá? Eu quero deixar à disposição de vocês, tá? A Isabela, que é representante de sala de vocês, eu me coloco à disposição qualquer dúvida no decorrer depois das nossas aulas, de mandar um WhatsApp para mim, tá? Nada que fora dessa aula também, desse período de aula, a gente possa marcar um outro encontro, não tem problema para a gente discutir alguma matéria, algum conteúdo. Sempre antes das primeiras VA também eu gosto de fazer uma revisão geral, tá? Mas é bem tranquilo, tá bom? Tributário é matéria fácil, não é difícil. O pessoal tem, eu sempre falo assim, o professor de direito, eu gostaria que tributário fosse, igual eu falei, na metade do curso, porque você pega o aluno desse período e fala, agora eu vou ver tributário de novo, né? Mas assim, eu procuro desenvolver na aula de direito tributário, plantar uma sementinha no coração do aluno para que no final ele saia pelo menos gostando de 50% tributário, né? Porque quando a gente pergunta, quem gosta de direito tributário? Porque às vezes um ou outro levanta a mão na sala de aula, né? Mas direito tributário não é só conta. Às vezes a pessoa pensa, tributário é financeiro, é conta, é não sei o quê, né? E às vezes põe a dificuldade antes de conhecer, né? Mas o tributário é muito bom, né? Um estudo excelente, indico para quem quer atuar aí como advogado tributarista, né? Nós temos várias teses, né, aí nos tribunais, né? Que envolvem cobrança de imposto até indevida por parte do ente federado estadual, federal e estadual principalmente, tá? Algumas teses dessas a gente pode discutir em sala de aula posteriormente, vou estar passando para vocês, mas é interessantíssimo o estudo de direito tributário. E é lógico que não tem como você estudar direito tributário sem buscar, né, sem visitar, sem buscar um complemento em outros ramos do direito, tá? Principalmente no direito administrativo, direito civil, né? Bom, seguindo, então, pessoal, esse aí eu estou explicando, então, para vocês o plano de ensino. Qualquer dúvida, eu vou explicar, vocês podem me interromper e a gente esclarecer. Teve uma mudança esse semestre agora no plano de ensino com relação às avaliações, tá? Não é para dificultar e com certeza não vai complicar. Eu acho que vai até facilitar para vocês, tá? Para o estudo para vocês, ainda mais que vocês estão no 10º período, tem alguns aí que estão preocupados com o TCC, alguns estavam preparando para o OAB, mas agora vai ter até mais tempo, né? A gente não sabe, acho que nem definiu, né? Se vai ter acho que estava faltando a segunda fase agora, não é isso? Da OAB? E acho que não tem nenhuma data definida, né? Mas, então, teve essa mudança da avaliação até para facilitar para vocês aí a questão da nota e também a participação do aluno, né? O semestre passado a gente teve uma experiência positiva, com certeza, com os alunos que a gente teve. Eu dei aula para o 10º período A, noturno, né? Hoje eu vou dar, esse semestre agora eu peguei 2 10º períodos, estou com o 10º de vocês, que é o C e o A também. Mas a gente vai trabalhar, quer trabalhar uma metodologia diferente até para facilitar o ensino-aprendizado do aluno, né? Porque a gente sabe que, lógico que todos queriam presencial, como eu já disse,
mas essa metodologia ela veio justamente para facilitar não só a vida de você, professor também, mas para a gente, juntamente com vocês, procurar desenvolver uma metodologia que facilite o conhecimento de vocês. Então, dentro da avaliação, pessoal, olha só, ficou definido o quê? Pela reitoria, pró-reitoria, pela direção do curso, isso em todos os cursos, tá? Então, nós teremos primeira e segunda VA, isso não mudou nada, tá certo? E aí nós teremos o quê? Dentro dessa avaliação, nós vamos trabalhar várias atividades para compor a nota da VA, tá? Então, a primeira VA, por exemplo, a avaliação, cada VA vai valer de 0 a 50 pontos, tá? Vai ser online, como foi no semestre anterior, tá certo? São questões randomizadas. O que é randomizadas? Nós vamos postar lá 20 questões, aí eles vão distribuir você terá 2 tentativas, para cada tentativa vai randomizar as questões, né? Vai distribuir as questões e você vai responder 10 questões e as questões, a valoração dela vai ser até 50 pontos, tá ok? Os demais 50 pontos, o que eu achei ponto positivo, achei interessante essa metodologia, né? Porque vocês vão trabalhar atividade com o professor. Nós, professor, vamos trabalhar com vocês atividades que vai ter um valor, né? E esse valor vai compor no final, aí, antes da primeira VA, uma pontuação. Isso está bem explícito para vocês lá no plano de ensino. E é lógico que o plano de ensino eu postei para vocês, mas se tiver alguma alteração, for necessária alguma retificação, eu estarei posteriormente informando para vocês. Pois bem, então nós teremos essa VA valendo até 0 a 50 pontos, tá? Para cada aula, o professor ele vai desenvolver uma atividade, tá? Pode ser um artigo, um vídeo para vocês, né? Para vocês ouvirem um áudio, um vídeo, tá? E fazer uma atividade na próxima aula, ou postar algumas questões do conteúdo aplicado nessa aula, né? Então, nós teremos atividades, em alguns momentos, nós teremos uma atividade pré-aula, ou seja, antes de a gente entrar na aula, vai postar antecipadamente para você alguma atividade, né? E pós-aula também a gente vai postar, não é todas as aulas, eu particularmente não vou trabalhar com alguma atividade pré-aula, não, mas toda aula a gente vai trabalhar uma pós-aula, uma atividade pós-aula, que significa o quê? Eu vou postar para vocês, né, algumas atividades, algumas questões do conteúdo, isso vai servir também até para reforçar o conhecimento, o conteúdo para vocês, isso vai até ajudar, né? Contanto que, para cada pontuação, para cada atividade pós-aula, ela vai valer, eu estabeleci, antes da primeira VA, 5 atividades, ou seja, hoje não vai ter, mas na próxima aula sim, porque hoje eu vou fazer só uma revisão, tá certo? Mas eu já vou pôr uma atividade, na próxima aula eu vou avisar para vocês, informar com a antecedência dessa atividade, tá? Provavelmente vai ser questões para vocês responderem, as questões de revisão, tá? Do conteúdo de direito material que a gente vai revisar hoje, ok? Então, vai valer de 0 a 2 pontos. Então, para cada atividade, se fizer 5, você vai ter 2 pontos cada um, então você vai ter 1 ponto. 1 ponto no final dessas 5 atividades. Questões simples, né? 3 questões, 4 questões, não vai ser nada complexo, tá? Não precisa preocupar com isso. No decorrer das aulas, aí eu vou passar uma atividade para vocês que vai valer de 0 a 40 pontos. Contanto que, somando 40, mais quem fizer todas as atividades vai ter mais 10 pontos, 50. E mais a VA, 50 pontos, fechando então a pontuação máxima aí de 100 pontos. Tranquilo? Tá claro aí, pessoal? Deu para entender? Alguma dúvida com relação à avaliação, não? Oi? Alguém pode comentar? Você está tranquilo? Ok? Isadora, Isabela. Tudo bem, Isabela? Professor, ficou bem explicado. Bem explicado? Ok, José Lucas, né, que falou? Isso. Pessoal, eu queria tanto conhecer vocês presencialmente, mas vai ter que ter um momento aí, viu? No decorrer do semestre, porque sala de aula é ótimo, gente. Ver aquela turma sentada ali, né? Conversando, e o professor na frente dando aula. É maravilhoso. Mas, se Deus quiser, quem sabe, às vezes até setembro, né? O último período, né? E, assim, eu sempre pego os alunos do último período, fico conhecendo os alunos do último período, então eu fico naquela vontade de conhecer, né? Ter aquele contato presencial ali. E, se Deus quiser, quem sabe, né? Vai ter uma reunião agora daqui 2 semanas com o secretário de Educação da Saúde, quem sabe em setembro, outubro,
possa voltar a isso, pelo menos não totalmente presencial, mas quem sabe, né, parcialmente. Aí. Vamos torcer por isso, tá? Ok, Zé Lucas, obrigado. Então é isso, pessoal. Tá, mas é bem tranquilo. Essas avaliações aí não vai complicar, comigo é tranquilo, eu não gosto de estressar o aluno. Acho que tem que, lógico que o aluno também tem que ter o compromisso dele, né, pessoal? A gente não pode também relaxar, descuidar, né? O aluno tem um compromisso. A gente vai ter prazo para isso, mas é bem tranquilo. A média, então, da primeira VA mantém, então, 50 pontos da avaliação teórica e os 50 pontos das avaliações processuais. Avaliações processuais é isso que eu acabei de explicar para vocês agora, são essas atividades que a gente constantemente, em aula, antes de aula eu vou avisar para a Isabela, para comunicar para vocês, vou postar para vocês, tá bom? No WhatsApp, a gente vai estar comunicando aí, tá ok? Com antecedência. E pós-aula, na própria aula, no final da aula, aviso para vocês, vou postar para vocês na atividade questões para vocês fazerem, vou postar um artigo lá para vocês lerem e mandar um resumo para mim, tá? Vou passar um vídeo para vocês ouvirem esse vídeo, a gente vai fazer uma discussão em sala de aula, tranquilo? Vocês vão entrar no site do STJ lá, aliás, do STF, pesquisar algum súmula vinculante, a gente vai trazer para a sala de aula, tá? Então é isso que a gente vai estar trabalhando, ok? Ok, então vamos lá. Eu estou com 30 minutos, pessoal, então é aquilo que eu combinei com vocês. Se porventura a aula encerrar, vocês acessam novamente lá, tá bom? Se caso não conseguir, eu vou mandar já de imediato para a Isabela um outra senha para vocês acessarem. Mas eu já fiz isso no semestre passado, foi bem legal. É só iniciar novamente. 2, 3 minutinhos a gente entra novamente na sala, tá bom? Bom, então continuando a questão do plano, porque a primeira proposta minha nesse primeiro tempo é apresentar o plano de ensino para vocês, está bem explicado então. A devolutiva de prova, cada prova a gente vai ter uma devolutiva, tá ok? E aí a gente, qualquer dúvida, a gente vai estar conversando também posteriormente nas aulas subsequentes aí. Pois bem, meus amigos, então olha só, colegas, quando você fala em direito material, então você vai estudar o quê? Principalmente o que é tributo, né? E é interessante que quando nós somos leigos, hoje você já conhece o que é tributo, às vezes a gente pergunta para quem é leigo o que é tributo, a pessoa já vem em mente imposto. Por que será que quando você pergunta qual é a definição de tributo, vem imposto? É porque a maioria da carga tributária hoje, que é exigida, são os impostos, né? O próprio artigo 16 nos dá uma definição, né, que imposto é aquela obrigação cujo fato gerador ele independe de qualquer atividade estatal. Né? Então, está lá no artigo 16 do CTN, do Código Tributário Nacional. E você estudar lá no Direito Material, lá no nono período, que no Sistema Tributário Nacional, que foi muito bem reformulado e conceituado e definido, né? Estabelecido pela Constituição Federal a partir do artigo 145. Então, as duas leis vigentes, né, principais, que rege, que regula, que disciplina, né, o Sistema Tributário Nacional. Então, nós temos o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 1966, e a Constituição Federal, né, a nossa Carta Magna, né, Carta Cidadã, que muito bem trouxe para nós, então, esse sistema normativo tributário, né, ou seja, o Sistema Tributário Nacional. E aí delimitou muito bem a competência tributária dos entes federados, né, onde nós estudamos lá no Direito Material, que a partir do 145 e 146 seguintes, nós temos a distribuição de competência tributária dos entes federativos. E como entes federativos, nós conhecemos muito bem que são os 4. Né? Nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, conhecedores dos entes federativos, nós sabemos, então, que somente esses 4 entes sujeitos ativos é que têm competência tributária, ou seja, somente eles, então, que podem criar, instituir tributos. Tá? E é importante, nós sabemos também, e aí vocês vão lembrar disso, que a Constituição Federal ela não cria tributos. Isso é importante. Né? Eu já até coloquei essa questão uma vez numa prova, e alguns alunos erraram do 10º período, tá? E eu já vi uma questão dessa até em concurso, né? Em concurso para procurador. Então, olha só, a Constituição Federal ela não cria tributo. Ela simplesmente dá o quê? Dá um formato, uma estrutura do nosso sistema tributário nacional. Mas ela institui, ela delimita, ela estabelece a competência tributária dos entes federativos. Né? É isso que a Constituição Federal traz. Ela traz toda uma estrutura tributária, tá? Delimitando, estabelecendo a competência tributária de cada ente federativo. E os 4 entes nós conhecemos, como eu já disse, a União, os estados, Distrito Federal e municípios. Ok?
Então, eu até coloquei para vocês no slide aí, vocês estão visualizando bem aí, ó, uma definição do direito tributário, uma colega chegando para nós, para participar. Deixa eu chegar um pouquinho aqui, só aqui, legal. Então, eu coloquei uma definição para vocês do Rubens Gomes de Souza, que nos dá uma definição do direito tributário, né? Mas tem outros vários âmbitos de direito tributário, vários conceitos, né? O Sérgio Pinto Martins fala que o direito tributário é um ramo de direito público que estabelece um conjunto de normas que visa regular o sistema tributário nacional, né? A atividade financeira e a atividade tributária, né? Que envolve os entes tributantes, os entes públicos, né? O Rubens Gomes de Souza nos dá a definição, então, que o direito tributário é um ramo do direito público que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares. Esses particulares são os contribuintes. E aí nós estudamos lá no direito material que contribuinte você tem pessoa jurídica e pessoa física. Legal? Isso. Pessoa jurídica e pessoa física. Não é só pessoa jurídica. É lógico que o maior contribuinte, a pessoa que maior paga, recolhe tributos, são as empresas. Então, as empresas é pessoa jurídica, né? Mas, sim, temos pessoa física como contribuintes também, né? Que decorre da atividade financeira do Estado no que se refere à obtenção de receitas que correspondam ao conceito de tributos. Pois bem, então o direito tributário, pessoal, ele não nasceu por si só, ele nasceu, na verdade, através do direito financeiro, porque o direito financeiro, ele estuda a atividade financeira do Estado. E a atividade financeira do Estado tem como finalidade buscar a obtenção de receita, de recursos públicos, né? Essa obtenção com a finalidade o quê? De atuar justamente na gestão, na administração da atividade pública. Né? Isso envolve a União, os estados, municípios, Distrito Federal, tudo que envolve o poder público, né? É lógico que não tem só, é como empresa, pessoal, né? A empresa precisa ter receita para desenvolver uma atividade e também e se ela vai desenvolver alguma atividade para um determinado negócio, consequentemente ela vai gerar despesa, né? Então você tem que ter um controle de receita e despesa. No poder público não é diferente, né? Embora a gente vê que a atuação dos gestores públicos hoje, né, deveria ser diferente, mas não é, diante de tanta corrupção, né? Mas se fosse, com certeza, o Brasil seria bem diferente hoje, a saúde pública seria diferente hoje, a educação seria diferente hoje, né? Mas justamente pela má gestão de dinheiro público, desvio de finalidade, crimes contra a ordem tributária, corrupção passiva, ativa e por aí vai. Mas o que a gente é interessante o direito tributário é porque nasce justamente o direito financeiro, né? Nessa atividade financeira, ou seja, o Estado, os entes públicos, os entes federativos, com necessidade de obtenção de receita, de recursos para desenvolver sua atividade. E esse desenvolver a atividade é buscar o quê? Atender a atividade fim. Qual que é a atividade fim do Estado? Atender os direitos sociais, né? Atender as necessidades de uma coletividade, ou seja, criar políticas públicas, e para criar política pública você tem que ter meta, tem que ter recursos, para atender o quê? Os interesses da sociedade no que tange a saúde, educação, moradia, mobilidade urbana, né? E outros mais, né? Assistência aos desamparados, está lá no artigo 6º, como direitos sociais, o trabalho, né? Lá no artigo 6º da Constituição Federal, né? Então, ou seja, é importante a gente relembrar disso, revisar isso, para a gente entender, né, compreender essa atuação da atividade financeira do Estado. E aqui nós estamos falando de Estado como ente federado, né, como sujeito ativo, né, como ente tributante. Legal? Pois bem, aí o direito financeiro, então, trata como tributo uma receita derivada instituída pelas entidades de direito público, aí corresponde a impostos, taxas, contribuições, né? Uma definição aí que essa lei, a Lei de Direito Financeiro 4.320/64, no artigo 9, né? Que disciplina, que regula a questão da atividade financeira do Estado, tá? Ela dá para nós a definição do tributo. Mas quando nós estudamos lá no artigo 9º, nós vimos que a legislação tributária, o próprio Código Tributário, no artigo 3º, né? Ela dá uma definição de tributo, né? Uma definição para nós do que é tributo, tá? Mas antes de entrar na parte de tributo, eu linkei para vocês aí, ó, a questão do fato gerador. Nós sabemos muito bem que tributo no artigo 3º está relacionado a uma prestação pecuniária, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidamente. Acho que eu tenho aqui já o Código Tributário Nacional, só para aqui, ó. Deixa eu só subir aqui.
aqui pra gente... Só voltar aqui. Só um minutinho, deixa eu só... Eu vou lá no início também, deixa eu voltar aqui. Ok, aqui, legal. Eu tinha marcado aqui, mas acabei saindo. Vamos lá, então, quando você pega o artigo tributo, o Código Tributário Nacional, Lei 5.172, nós temos lá no artigo 3º, tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda corrente, cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Vocês lembram lá no direito material que o que não constitua sanção de ato ilícito, o que é?